Quando a informação se disseminou, o globo ficou incrédulo. O Papa Francisco, aquele indivíduo que transitou suavemente pela Terra durante toda a sua existência, havia deixado um patrimônio considerável. Não uma riqueza calculada em ouro ou em magnificência frequentemente relacionada com os corredores do poder, mas algo ainda mais impressionante. Bens concretos acumulados discretamente por alguém que os havia externamente rejeitado. Aparentava ser quase uma incoerência. Um pontífice que conduzia um Ford Focus desgastado, que não residia em aposentos suntuosos, mas numa modesta hospedaria e que agora recusava um ordenado formal, revelava após sua partida um legado inesperado. No Vaticano, aqueles que operavam sob sua liderança, religiosos, administradores e até funcionários comuns, geralmente recebiam remunerações modestas, variando entre 4.000 e 5.000 mensais, o suficiente para uma existência sem extravagâncias. Em Roma, o Papa Francisco esclareceu desde o princípio que não aceitaria nada além do essencial. Contudo, quando seus familiares, reunidos na Argentina, abriram cuidadosamente os documentos lacrados e os pertences que ele havia deixado, descobriram que proporcionou mais do que espanto. Trouxe emoção até as lágrimas. Informações emergiram rapidamente, com jornalistas como Jesse Waters amplificando o assombro que agora percorria os corredores vaticanos. Um último testamento selado, preparado e guardado silenciosamente, estava agora no centro de um enigma. Como um homem que viveu tão plenamente com tão pouco deixaria algo tão significativo? O que estava oculto atrás daquele envelope final não era apenas sobre recursos financeiros. Era o reflexo de uma vida vivida com propósito, uma existência que comunicava mais em sua simplicidade do que qualquer discurso poderia expressar. Desde o instante em que Jorge Mário Bergoglio apareceu na sacada do Vaticano em 2013, aceitando o chamado para se tornar Papa Francisco, estabeleceu um tom diferenciado de qualquer um de seus predecessores. Os tradicionais símbolos do esplendor papal, os calçados de veludo vermelho, os ornamentados aposentos papais foram descartados sem hesitação. Optou por um pequeno aposento na hospedaria Sancti Martí, no Vaticano, onde compartilhava refeições com visitantes e tratava a todos, desde cardeais a cozinheiros, com o mesmo afeto silencioso. Não havia distanciamento imperial, nenhuma grande cerimônia, apenas um homem vivendo tão claramente conforme o evangelho que pregava. Francisco recusou o ordenado papal padrão, estimado em aproximadamente os 32.000 reais mensais, insistindo que não necessitava disso. Afirmou publicamente que riqueza e privilégios eram tentações que deveria rejeitar. Costumava sorrir diante de questionamentos sobre aposentadoria, propriedades e títulos financeiros, afastando-os como distrações do verdadeiro trabalho de um pastor. O pastor deve ter o odor das ovelhas, disse certa vez, não apenas um lema, mas uma declaração de missão que personificava diariamente. Todas suas escolhas de vida refletiam essa filosofia. Em vez de deslizar pelas vias vaticanas em luxuosas limusines Mercedes, escolheu um simples Ford Focus, desgastado pelo tempo e quilometragem, mas adequado para alguém que acreditava que a proximidade com os necessitados era mais importante que o prestígio. Abençoou multidões de motociclistas Harley Davidson, não à distância, mas de perto, leiloando posteriormente a motocicleta presenteada para a caridade em vez de mantê-la como troféu. Vendia automóveis luxuosos quando lhe eram oferecidos, frequentemente direcionando os lucros para a habitação de refugiados ou bancos alimentares para os famintos. Por onde transitava, Francisco carregava a essência da simplicidade e um desafio para todos que o seguissem. A maioria presumiu, portanto, que após seu falecimento,
o Papa Francisco não deixaria mais do que uma Bíblia desgastada, alguns livros bem utilizados e o eco persistente de seus sermões. A imensa riqueza institucional do Vaticano, avaliada entre 10 e 15 bilhões de dólares, era compreendida como apenas isso, institucional. Todos acreditavam que Francisco não possuía nada. Ele alimentava-se modestamente, evitava reformas luxuosas e passava mais tempo com zeladores do que com diplomatas. Seus registros pessoais sugeriam ausência de contas bancárias privadas, imóveis ou reservas para a aposentadoria. Sua riqueza deveria ser espiritual, não financeira. E agora, a revelação do envelope lacrado estava forçando o mundo a reconsiderar. Porque em seu interior não havia apenas uma herança, mas uma história. Uma narrativa que desafiava suposições fáceis, tecida ao longo de anos de decisões silenciosas que ninguém havia percebido. Durante anos, membros do Vaticano comentavam com um dar de ombros: se Francisco deixar algo, serão alguns livros esfarrapados e um sorriso. E externamente, isso parecia verídico. Mas por trás das paredes sagradas, ocultas nos espaços sombrios, onde tradição e modernidade frequentemente colidem, havia tênues murmúrios sugerindo que talvez nem todas as questões financeiras fossem tão transparentes quanto aparentavam. Poucos prestaram atenção na época. Afinal, tratava-se do Vaticano, que operava com camadas de confidencialidade mais profundas que qualquer governo terrestre. Mas agora, nos dias subsequentes ao falecimento de Francisco, olhares mais perspicazes começavam a examinar o passado. As pessoas formulavam perguntas incômodas. Se ele realmente recusou toda a receita, o que aconteceu com o salário não utilizado? Seus fundos foram discretamente reservados sem anúncio público. Havia uma história mais profunda por trás do Papa que recusou riquezas? Um incidente particular intensificou as chamas da curiosidade. O momento em que, após a abertura do envelope, uma mulher intimamente conectada às raízes argentinas de Francisco desabou em pranto inconsolável. Não por ganância ou choque, mas por algo muito mais profundo. Pois o que Francisco deixou não era apenas dinheiro, era um derradeiro ato deliberado de amor, um legado cuidadosamente construído em silêncio, agora florescendo à luz. Mas antes de alcançarmos o âmago daquele momento, devemos compreender as sutis realidades financeiras que o moldaram. No Vaticano, as situações raramente são simples. Quando um papa recusa seu subsídio mensal, os recursos não simplesmente evaporam. As operações financeiras vaticanas, vinculadas tanto ao antigo direito canônico quanto à política contemporânea, redirecionam esses fundos, às vezes para instituições beneficentes, às vezes para orçamentos internos e, ocasionalmente, quando autorizado, para manter contas reservadas para propósitos especiais. Aparentemente, embora Francisco tenha recusado publicamente seu salário, o Vaticano continuou a orçá-lo silenciosamente, respeitosamente, sem confusão. Ao longo dos anos, uma soma modesta, porém significativa, acumulou-se, destinada não ao luxo pessoal, mas ao uso discricionário. Uma conta fiduciária associada ao nome de Francisco cresceu silenciosamente em volume, protegida do conhecimento público, mas sempre sob sua orientação moral. Ele não a reuniu para si mesmo, não a buscou por status, mas a guardou cuidadosamente em oração por um propósito que somente ele conhecia. Um propósito que emocionaria um continente até as lágrimas. E agora, essa história estava prestes a se revelar. A discrição com que o Papa Francisco administrou seus assuntos pessoais não foi acidental. Estava profundamente entrelaçada no tecido de seu caráter.
tão sutil e discreta que mesmo aqueles mais próximos dele raramente percebiam a amplitude completa do que estava realizando. Em um mundo obcecado pelas aparências, parece paradoxal que um homem que pregava a pobreza, vivia com simplicidade e comportava-se como um servo, ainda possuísse os meios para direcionar 6 dígitos anualmente sem atrair atenção pública. Mas esse era o enigma de Francisco. Ele jamais se interessou pela aparência. Preocupava-se apenas com a intenção. E a intenção, como frequentemente ocorre, pode ocultar coisas profundas à vista de todos. Sua visão da missão eclesiástica sempre foi clara. O caminho de Jesus iniciou-se nas periferias, dirigiu-se aos pobres e, com os pobres, em direção a todos os demais. Nunca foi questão de exibição, mas de substância. E nessa convicção silenciosa, Francisco encontrou espaço para viver um paradoxo radical. Um papa que praticamente nada possuía, mas discretamente administrava um recurso, não para si, mas para aqueles que amava e nunca cessou de amar. Historicamente, os papas tinham acesso livre aos seus estipêndios. Utilizavam esses fundos para viagens, presentes, manutenção pessoal e, em alguns casos, para garantir conforto na aposentadoria. Poucas perguntas eram formuladas. Era assim que as coisas sempre funcionaram. Mas Francisco escolheu outro caminho. Canalizou os recursos não para palácios ou fundos com seu nome, mas para lugares raramente observados pelo mundo. Lares para órfãos abandonados, clínicas para empobrecidos, bolsas de estudo para jovens estudantes de teologia em regiões esquecidas da terra. A maioria dessas doações passou despercebida. O mundo viu um papa que vivia humildemente. Não percebeu as mãos silenciosas que se estendiam através dos oceanos para erguer aqueles que, de outra forma, permaneceriam invisíveis. Diferentemente de muitas figuras contemporâneas, Francisco nunca estabeleceu uma fundação pessoal. Jamais permitiu que seu nome fosse gravado em edifícios de mármore ou placas douradas. Existem evidências crescentes de que ele trabalhou através de intermediários confiáveis. 2 homens conectados a círculos financeiros jesuítas pela América Latina, que ajudaram a criar e administrar um fundo fiduciário que cresceu lenta e silenciosamente ano após ano. Não houve espetáculo, nem eventos beneficentes, nem relatórios públicos, apenas silêncio e cuidadosa administração projetada não para glorificar, mas para servir. Por que o sigilo? Por que não simplesmente anunciar esses atos de generosidade? Fontes vaticanas que o conheciam bem agora sugerem que era sua maneira de honrar o voto feito há muito tempo. Para o mundo, ele aparentaria ser um homem desapegado das riquezas. Em seu coração, permaneceria um homem comprometido com a provisão, não para si, mas para outros. Jamais quis que a riqueza distorcesse sua missão ou criasse escândalo ou confusão sobre suas verdadeiras prioridades. E assim, o fundo cresceu silenciosamente, acumulando-se atrás de uma cortina que ninguém pensou em afastar. Poucos imaginaram que qualquer parte seria destinada à sua família. Durante todo o seu papado, Francisco raramente mencionou seus parentes. Manteve aquela parte de sua vida protegida das tempestades da vida pública. Mas quando os mencionava, o afeto era inconfundivelmente reservado, sim, mas profundamente autêntico. Durante uma entrevista, quase como reflexão tardia, referiu-se à sua irmã Maria Helena como a única pessoa que se lembra de quem eu era antes de tudo isso. Na época, o comentário passou despercebido, mas agora, à luz dos acontecimentos que se desenrolavam, essas palavras adquiriram um peso surpreendente. Maria Helena Burgolho viveu afastada dos holofotes que cercavam seu irmão. Permaneceu na Argentina, reclusa em um bairro modesto, nunca trocando sua identidade por fama ou acesso.
Mesmo quando sua saúde começou a deteriorar-se, mesmo quando os anos trouxeram maiores dificuldades, recusou-se a capitalizar sua conexão. Viveu simplesmente em silêncio, criando sua família com a mesma dignidade, desprovida de pretensão com que foi educada. Repórteres ocasionalmente a procuravam, esperando obter uma visão exclusiva do mundo privado do Papa, mas encontravam pouco. Nenhum veículo luxuoso estacionado diante de sua residência, sem estátuas de mármore em seu jardim, sem publicações lustrosas. Maria Helena foi e permaneceu uma mulher de vida tranquila e resistência, resistindo à lei da fama, resistindo à tentação de tornar-se parte do espetáculo. Mas o que ninguém percebia era o fio invisível que a conectava ao irmão. Semana após semana, Francisco continuava escrevendo-lhe. Não cartas repletas de teologia ou política eclesiástica, mas simples missivas humanas com notas de encorajamento. Atualizações sobre sua saúde, piadas sobre antigas memórias familiares, cada uma assinada não como Papa Francisco, mas simplesmente H. E sempre, quase invariavelmente, encerrava com as mesmas 3 palavras: Guardate Hermenita. Cuide-se, irmãzinha. O vínculo deles permaneceu intocado pela distância, inalterado pela batina branca e pelo anel papal. Permaneceu enraizado nas ruas empoeiradas de Buenos Aires, onde 2 crianças riram e brincaram sem saber o que o destino um dia lhes pediria, onde Jorge Mário a defendera uma vez de valentões, onde, após a morte do pai, ele silenciosamente assumiu um papel muito mais pesado que seus anos, protegendo-a sem jamais fazê-la sentir-se um fardo. Quando a fumaça branca subiu em 2013 e o mundo aplaudiu a eleição de um novo Papa, Maria Helena não correu para Roma. Ficou para trás não por falta de orgulho, mas porque seu irmão havia pedido. O dinheiro que custaria para voar através do oceano, disse ele, poderia alimentar e vestir dezenas. Reze de casa, disse-lhe. Isso é mais que suficiente. E ela o fez todos os dias, silenciosa e fielmente, mesmo quando sua própria vida tornou-se mais difícil, quando um derrame devastador roubou sua voz por algum tempo. Ela nunca vacilou, nunca reclamou, nunca buscou tratamento especial. Simplesmente continuou sendo uma irmã discreta, de um irmão que se tornou símbolo para milhões, mas permaneceu para ela apenas Jorge. Agora, após sua morte, a plenitude de suas preparações silenciosas começava a emergir. O fundo fiduciário que ele administrara em segredo não foi um monumento ao seu legado. Não foi uma manobra política. Foi, em sua forma mais pura, o último presente de um irmão para sua irmã. Uma carta de amor escrita não em tinta, mas em sacrifício. E o mundo estava prestes a ver quão profundo esse amor havia sido, através de todas as décadas de distância. O peso da fama, o oceano crescente entre suas vidas. Ele sempre esteve lá. Não em grandes gestos ou declarações públicas, mas nos espaços silenciosos onde a verdadeira lealdade vive, em orações sussurradas oferecidas sob um céu estrangeiro, no crepitar caloroso de uma ligação telefônica, tarde da noite, no silencioso conhecimento de que não importava quão alto o mundo o elevasse, seu coração permanecia preso às ruas empoeiradas de Buenos Aires e a irmã que nunca pediu nada, mas lembrava-se de tudo. Existe um tipo de lealdade que não faz manchetes, não brilha, não implora por aplausos. Simplesmente suporta silenciosamente o peso das memórias compartilhadas, quando tudo mais muda. Maria Helena personificava esse tipo de lealdade. Nunca pediu favores e jamais usou a posição do irmão para garantir seu próprio conforto. Recusou convites para funções do Vaticano, educadamente negando-se a ficar sob os holofotes. Não tinha desejo de compartilhar sua glória. Não o distrairia, disse certa vez a um vizinho quando pressionada. Ele carrega o suficiente sem
Me carregar também. Mas o Papa Francisco nunca esqueceu. Mesmo quando seu mundo expandiu-se além da imaginação, mesmo quando documentos papais, audiências e viagens consumiam seus dias, ele a carregava consigo, silenciosa e fielmente. Ela era, afinal, a última deles. O último membro vivo da pequena família batalhadora que se reunia em torno de uma mesa de cozinha na Argentina para agradecer por refeições simples e rir em momentos difíceis. Em seus últimos anos, especialmente após uma série de problemas de saúde que o deixaram visivelmente enfraquecido, os mais próximos de Francisco notaram uma mudança. Ele fazia mais perguntas sobre questões jurídicas, indagava discretamente sobre fundos fiduciários, sobre garantias, sobre como assegurar que algo importante pudesse ser protegido sem causar escândalo. Ele nunca mencionava o nome de Maria Helena nessas conversas. Não precisava. Todos próximos a ele entendiam quem estava no centro daquela urgência silenciosa. E quando sua saúde sofreu uma reviravolta repentina no início de 2025, assessores do Vaticano confirmaram que um de seus últimos pedidos pessoais, mesmo enquanto preparava sua alma para a jornada final, foi enviar um envelope lacrado por correio seguro para uma casa modesta em Buenos Aires, para uma mulher que o mundo mal conhecia, mas que nunca o deixou esquecer quem ele realmente era. O envelope chegou silenciosamente. Um homem de terno escuro tocou a campainha de Maria Helena e entregou-lhe o espesso envelope cor creme selado com um simples brasão de cera, e partiu sem uma palavra. Não houve cobertura midiática, nenhuma procissão, nenhum fotógrafo esperando do lado de fora. Apenas o silêncio profundo e trêmulo de uma irmã, segurando o que parecia menos um documento e mais um abraço final. Ela não o abriu imediatamente. Os vizinhos disseram mais tarde que ela o pressionou contra o peito e fechou os olhos, como se segurá-lo mais perto pudesse fazer a distância desaparecer, como se por um momento pudesse sentir seu irmão novamente ao seu lado, como ele estivera quando eram crianças e o mundo era menor, mais gentil e menos pesado. Enquanto ela sentava em silêncio a quase 7.000 milhas de distância, um tipo diferente de revelação desenrolava-se na televisão americana. Jesse Waters, sentado em sua mesa de estúdio, inclinou-se para a frente com o ar de alguém que guarda um segredo grande demais para conter. Suas palavras iniciais foram incisivas. Temos o último testamento e legado do Papa. Através das telas de televisão, os espectadores se aproximavam, esperando talvez uma reflexão teológica, uma última bênção papal, um ensinamento moral. Mas o que se seguiu surpreendeu até os observadores mais experientes. Waters desdobrou um documento e apontou para uma linha com ênfase deliberada. Disse que, marcado no papel, estava o reconhecimento legal de um fundo fiduciário administrado discretamente por mais de uma década, com instruções explícitas de dispersão para uma pessoa, Maria Helena Bergoglio. O mundo ficou atônito. No fundo, a tela iluminou-se com um gráfico simples e claro, sem manchetes sensacionalistas, apenas fatos. Fundos administrados pelo Vaticano, depósitos anuais, investimentos conservadores, juros acumulados, uma soma que especulava-se ficar em algum lugar entre 6 dígitos altos e 7 dígitos baixos, e mais importante, uma missão anexada. Segundo fontes próximas ao fundo, o Papa Francisco passou anos desviando royalties papais não utilizados de seus escritos e doações privadas para esta conta discreta. Não para luxo, não para aposentadoria, mas para a irmã que havia rezado por ele muito antes do mundo, e para as pessoas entre as quais ela ainda vivia. A reação online foi instantânea e elétrica, confusão, curiosidade, mas acima de tudo, uma explosão de emoção.
Por que um homem que vivia em situação de quase pobreza deixou uma pequena fortuna? Questionou um usuário. Ele não estava acumulando tesouros para si mesmo, respondeu outro. Ele estava plantando para outra pessoa. Enquanto isso, naquela pequena casa em Buenos Aires, Maria Helena finalmente quebrou o selo. Dentro não havia um decreto, nem uma exigência, mas uma carta escrita na caligrafia inconfundível que ela conhecia a vida toda. Não começou com grandiosidade ou formalidade papal. Começou simplesmente. Sua irmãzinha, Manita. Ele agradeceu por seu silêncio, seus sacrifícios, sua lealdade teimosa. Falou ternamente de seus pais, dos invernos em que ela o envolveu, em seu único casaco para protegê-lo do frio. Você me deu calor quando eu não tinha nenhum, escreveu. Agora eu o devolvo a você da única maneira que posso. Em anexo estavam os documentos oficiais, confirmando que a confiança acumulada com tanta paciência e invisibilidade agora era dela para administrar, não para riqueza privada, não para conforto, mas para missão. Ela presidiria um pequeno conselho local de clérigos e voluntários para supervisionar os fundos dedicados inteiramente a iniciativas de assistência médica e moradia para idosos e bolsas de estudo para crianças do seu bairro. Isto não é riqueza, escreveu ele. É simplesmente amor de uma forma diferente. Ela chorou não pelo dinheiro, nem mesmo pelo gesto, mas pela lembrança de que nenhuma distância, nenhuma fama, nenhuma morte poderia separar o que havia sido forjado entre eles. Dois filhos da fé, do riso e das dificuldades compartilhadas, carregando um ao outro ao longo da vida. E, no entanto, mesmo depois que o mundo soube do fundo fiduciário, a história se recusou a terminar. Na verdade, estava apenas começando. As reações inundaram de cada canto do globo. Uma estranha mistura de espanto, confusão, admiração e, inevitavelmente, suspeita. Como poderia um homem que rejeitou o luxo, recusou salários e fez da humildade o cerne de sua vida, deixar um fundo fiduciário grande o suficiente para construir uma ala hospitalar? Era uma questão que se espalhava pelas igrejas, redações e salas de estar. O Vaticano agiu rapidamente e emitiu uma declaração curta, mas firme. O Papa Francisco administrou seus estipêndios e royalties pessoais de acordo com o direito canônico. Todas as dispersões foram aprovadas através dos canais internos adequados. Era uma afirmação cuidadosa, concebida para tranquilizar sem suscitar mais questionamentos, mas previsivelmente isso não impediu a especulação. Os jornais de toda a Europa publicaram manchetes em negrito. A última doação de Francisco, declarou o Le Monde. O fundo oculto do Papa do Povo apareceu nas páginas do Corriere della Sera. Jornalistas se esforçavam para encontrar novos detalhes. Analistas debatiam na televisão noturna. Alguns retratavam Francisco como um gênio da caridade silenciosa. Outros questionavam se, mesmo na humildade, havia camadas que o público nunca realmente compreendeu. Em Buenos Aires, era muito mais pessoal. Emissoras de televisão locais estacionaram suas vans em frente à modesta casa de Maria Helena, na esperança de vislumbrar, obter um comentário, uma declaração, mas nada surgiu. Maria Helena não tinha interesse em entrevistas ou manchetes. Permaneceu dentro de casa, com as janelas fechadas, seu mundo ainda ancorado no silêncio, o mesmo silêncio que viveu durante toda a sua vida. Os vizinhos, no entanto, falaram por ela. Uma mulher segurando um livro de orações bem usado disse a um repórter: ela sempre disse que não precisava de nada dele. Ela apenas orava por sua segurança e agora ele deu tudo a ela. Online, a história explodiu. Não por causa do dinheiro, nem mesmo pelo fundo secreto em si, mas porque pela primeira vez uma figura de imensa autoridade espiritual lidou com riqueza não por poder, mas por amor.
As pessoas despejavam suas emoções em tópicos de discussão. Ele não gastou em carros, arte ou palácios, escreveu um. Ele deu a alguém que garantiria que permanecesse onde seu coração sempre esteve, respondeu outro. Mas, naturalmente, nem todas as vozes eram gentis. Alguns céticos apontaram duramente para o segredo. Se esse fundo existia, questionou um observador do Vaticano, por que foi escondido? Por que não era público? Surgiram questões sobre transparência, alimentadas pela longa história da Igreja com escândalos financeiros. E ainda assim, até os críticos mais severos tiveram que admitir: não havia sinal de que Francisco tenha se beneficiado pessoalmente. Não havia retiros palacianos, nem contas de luxo, nem milhões desaparecidos. Se algo era evidente, parecia que ele tinha ido a extremos extraordinários para se remover completamente da equação, para dar sem sequer parecer estar recebendo reconhecimento. A atenção logo se voltou para a carta, o bilhete manuscrito que Francisco havia deixado para Maria Helena, parte do qual a família, a pedido gentil de um médico local, decidiu divulgar publicamente. Servir à igreja, ele havia escrito, é servir aqueles que esperam em silêncio. Maria Helena esperou em silêncio por uma vida inteira. E agora ele havia respondido a ela da única maneira que importava, não com riquezas, mas com reconhecimento. Os estudiosos religiosos foram rápidos em apontar quão raro tal gesto era. Normalmente, quando os papas morrem, seus legados são medidos por encíclicas volumosas, reformas doutrinárias ou seu lugar nos debates intermináveis da história da Igreja. Muito raramente, observou um historiador do Vaticano, tudo se resume a uma carta escrita à mão e a um fundo fiduciário sem o nome da Igreja? Talvez a resposta mais bonita, no entanto, não tenha vindo de jornalistas ou acadêmicos, mas da próxima geração de clérigos. Na Colômbia, um grupo de jovens padres realizou uma vigília à luz de velas em homenagem a Francisco. Leram a carta em voz alta sob as estrelas, descalços em um campo lamacento, fora de uma pequena capela rural. Depois, lançaram uma campanha de arrecadação de fundos que chamaram de Método Bergoglio, um chamado para dar silenciosamente, para dar sem expectativa, para dar como um ato de puro amor. Até Jesse Waters, que inicialmente divulgou a história na televisão americana, revisitou-a dias depois. Sentado em sua mesa de estúdio, reproduziu um clipe da primeira transmissão e então inclinou-se para a frente com uma suavidade incomum na voz. Cobri papas, políticos e bilionários, disse ele, mas este conseguiu superar todos eles e nunca disse uma palavra sobre isso. Nas semanas que se seguiram, as doações foram enviadas à pequena fundação comunitária, que Maria Helena foi solicitada a supervisionar. Ela continuou a recusar entrevistas, mas através de intermediários lançou uma declaração simples e poderosa. Meu irmão viveu em silêncio, morreu em paz, e agora, através disto, ele fala novamente, não com poder, mas com gentileza. Ficou claro para todos que prestavam atenção. O mundo não foi comovido porque um papa havia deixado dinheiro, mas porque o fez sem nunca se apegar a ele. Não se tratava de riqueza, tratava-se de memória, de lealdade, sobre o poder silencioso, de lembrar de onde você veio, mesmo depois que o mundo o coroou rei. E então, enquanto as manchetes perseguiam números e os comentaristas debatiam motivos, Maria Helena permaneceu largamente invisível. Ela não precisava dizer muito. Suas lágrimas falavam mais alto do que qualquer coletiva de imprensa jamais poderia. Havia passado uma vida inteira nos bastidores, nunca fotografada no Vaticano, nunca desfilando pelas sacadas, nunca recebendo um título formal, nunca pedindo nada. E, no entanto, no final de tudo, seu irmão, o homem que carregou o peso da Igreja, o fardo da história e as expectativas de 1 bilhão de almas,
escolheu deixar tudo não em um monumento de mármore, nem em um túmulo de ouro, mas em suas mãos. Mãos que um dia enxugaram suas lágrimas, mãos que um dia o alimentaram quando a comida era escassa, mãos que agora tremiam enquanto desdobravam uma carta escrita não por um papa, mas por um irmão que nunca havia esquecido. O verdadeiro legado do Papa Francisco não foi selado atrás dos grandes muros do Vaticano. Foi selado em um envelope transportado através dos oceanos, colocado em mãos trêmulas e aberto com lágrimas. A confiança que o Papa Francisco criou nunca foi apenas sobre dinheiro. Era sobre algo muito mais duradouro, algo invisível, mas mais pesado que o ouro. No simples ato de reservar seus estipêndios, royalties e doações privadas ao longo dos anos, ele escreveu uma mensagem final não com uma caneta, mas com sacrifício. Era uma mensagem que dizia: "Eu te vi, nunca esqueci." Uma mensagem que sussurrava: "Isto é por todas as vezes que você permaneceu em silêncio quando outros clamavam, por seu reconhecimento, por cada momento que você deu silenciosamente, sem pedir agradecimentos, sem entrar na luz e sem jamais exigir justiça, porque sua justiça vinha da fé e sua recompensa estava no amor." As semanas se tornaram meses e a notícia se tornou menos manchete e mais memória viva. O fundo começou a transformar realidades. Não em nome de uma fundação pomposa ou de uma grande instituição, mas em nome do cuidado silencioso que uma mulher ofereceu ao irmão. Clínicas começaram a surgir onde antes havia apenas abandono. Crianças que nunca haviam pisado numa sala de aula agora sonhavam com universidades. Idosos esquecidos pela sociedade voltaram a sorrir ao receber atendimento digno. Mas havia algo mais profundo ainda acontecendo. Aquela história, que começara com uma carta e um gesto escondido, passou a inspirar uma nova forma de olhar para a fé. Em vez de prédios ou procissões, falava-se de cuidado cotidiano, de lealdade persistente, de silêncio fértil. E isso tocava as pessoas de um jeito que nenhum discurso inflamado jamais tocaria. Na Polônia, seminaristas começaram um projeto chamado Mãos Invisíveis, oferecendo ajuda noturna a moradores de rua, sempre anonimamente. Na África, comunidades se organizaram para criar fundos solidários entre os próprios fiéis, baseados no exemplo de Francisco e Maria Helena, dar como se ninguém estivesse olhando. Em cada canto do mundo, surgiam ecos daquele gesto. E talvez esse tenha sido o maior milagre, porque não foi preciso anunciar santidade nem proclamar beatificação. Bastou viver uma vida coerente até o fim. Uma vida que dizia mais em silêncio do que 1000 palavras poderiam gritar. E mesmo no Vaticano, onde cada metro quadrado transborda de história, algo havia mudado. Jovens padres passaram a estudar não só os textos e encíclicas de Francisco, mas também sua forma de viver. Simples, direta, compassiva. A herança que ele deixou não estava em cofres, mas em consciências despertas. Maria Helena continuou a viver como sempre viveu, modesta, afastada, profundamente enraizada na missão que lhe foi confiada. Mas o mundo inteiro, ainda que de forma indireta, passou a vê-la como um símbolo da mulher que amou sem exigir, que serviu sem ser vista e que, no fim, recebeu não um trono, mas um chamado, talvez o mais puro de todos. E enquanto alguns ainda discutem números, o que realmente permanece é o valor. Não o valor em cifrões, mas o valor humano, espiritual, eterno. O valor de uma carta escrita à mão. O valor de um coração que nunca se corrompeu. O valor de um legado silencioso que seguirá vivo enquanto houver quem acredite no poder do amor discreto. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que ainda existe esperança no mundo através de gestos verdadeiros,
Ajude a espalhar essa mensagem. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para mais. Histórias que elevam a alma e mostram que o amor silencioso ainda pode transformar o mundo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, as maiores luzes brilham em silêncio.